Essa crônica de hoje, eu irei fazer referências ao desenvolvimento dos cinemas e da cinematografia no mundo nas décadas de 40 e 50. Foi através dessa época que a indústria cinematográfica no mundo centralizou-se nos Estados Unidos. É o que os críticos cinematográficos chamam de período áureo de Hollywood. Realmente, isto foi uma verdade. Naquela época, os Estados Unidos, e por que não dizer, em todas as épocas, até a época odierna, sempre teve na vanguarda do progresso, da técnica e da arte do cinema. Ali em Hollywood foram feitas as maiores películas que já foram exibidas no mundo. Na Europa, na Ásia, na África e nas Américas. Grandes intérpretes do cinema americano, do cinema de Hollywood, fizeram época na história contemporânea, como Frank Sinatra, um Bing Crosby, foi um Alan Ladd, foi um Stuart Duarte, uma Dorothy Lamour, uma Ava Gardner, uma Beth e outras mais. E assim, os Estados Unidos ocupava também não somente a generalização do cinema, mas sim dividiu esse cinema em várias etapas daquela arte. Até mesmo nos filmes infantis, quando o grande desenhista Walt Disney, ele criou personagens que ainda hoje são decantados nas páginas dos livros infantis e das telas dos cinemas do mundo. Os Três Porquinhos, era um super-homem, Homem-Bala, Mulher-Bala, Mandrake, Príncipe Submarino e a saudosa Branca de Neve e os Sete Anões. Isso foi a especialidade infantil do cinema norte-americano. Mas ele teve também os seus tempos áureos do cinema de pavor, de terror, quando grandes películas abalaram a Europa, como a Torre de Londres, com os artistas Boris Karloff e Bela Lugosi. E, por fim, o filme romântico realista, o filme naturalista, enfim, todos os setores da arte cinematográfica foram aperfeiçoados e, por que não dizer, criados nas técnicas de Hollywood. A época da Segunda Guerra Mundial foi uma época em que o cinema foi muito explorado, a década de 40. Aquelas películas em que os produtores de filmes faziam as suas histórias baseadas nas ocupações americanas, não só americanas, mas de outras nações também, na época da guerra na Europa. Filmes muito burlescos, animados,
e ao mesmo tempo técnicos, e ao mesmo tempo fazendo com que hoje em dia fique um marco na história do cinema internacional. Tudo isso foi o campo que Hollywood nos ofereceu, com grandes talentos, grandes orquestras, como a de Cole Porter e Glenn Miller, que por sinal até Glenn Miller morreu em combate naval na época da guerra. E outras temáticas históricas foram exploradas pelo cinema americano, como grandes filmes que chegaram a passar um ano passando nas bilheterias dos cinemas europeus, como E o Vento Levou, Casablanca e outras películas que, se for enumerar aqui, passaríamos a noite toda fazendo listagens. E tudo isso aconteceu nas décadas mais de 30, 40 e 50. E o nosso Brasil acompanhando também, como todas as nações do universo, não com aquela tecnologia da época dos americanos em Hollywood, mas com suas criatividades próprias também. Um tempo em que no cinema brasileiro teve uma companhia chamada Vera Cruz, que fez grandes películas como O Cangaceiro e outras mais. A Volta Comando Cangaço também, e outros filmes que fizeram a época com a cinematografia nacional. Podemos também citar no cinema brasileiro a época da chanchada. Era a época das grandes películas da Atlântica, onde os filmes Obrigado, Doutor, Avisa aos Navegantes, Carnaval no Fogo, com os artistas Silfarne, Anselmo Duarte, Eliana Lache e tantas outras, que acompanharam também não somente eles, mas nações europeias, também acompanhando o desenvolvimento de Hollywood, como na França, grandes artistas franceses como Pellegrini, e na Itália fez, quase encostava, como se dizia na crítica antigamente, a arte americana, com as suas grandes artistas que fizeram nome também internacional, como a Silvana Pampanini, a Silvana Mangano, uma Gina Lollobrigida, e assim por diante. Até mesmo nos filmes sexocológicos, a Suécia apresentou grandes sucessos de filmes eróticos e de sexo aqui no mundo contemporâneo, no mundo atual. E o cinema continuou. Todas as artes são superadas, sofrem suas mutações, mas a cinematografia, principalmente a americana, continua a vigorar, não mais nos grandes cinemas das nações, das cidades, mas ela continua a vigorar nas chamadas telinhas das televisões, aonde as famílias de quase todas as partes do mundo assistem seus filmes, e quase todos, eu diria 80% deles, são filmes americanos, e que ainda deleitam
essa massa humana que são apologistas da chamada sétima arte, que é o cinema. E o Brasil, hoje em dia, já vem aprimorando mais ainda os seus conhecimentos. Não ficou estacionado apenas na década de 50, não. Tivemos já grandes artistas brasileiras que fizeram sucessos no mundo com as suas interpretações cinematográficas e também não só as intérpretes, os artistas, mas também a técnica da fotografia, né? E tudo isso, a cinematografia vem contribuindo, colaborando com o progresso humano, com o progresso da tecnologia, não somente com o propósito de exterminar, de matar, de criar armas, exterminando seus próprios seres humanos. O cinema não. O cinema ainda varia do folclórico, do romance, enfim, das coisas que a natureza nos dá com uma conotação mais de sentimentalismo, de amor ao próximo, e não unicamente de destruição. O cinema continua a colaborar, a cooperar, para que a humanidade não pense somente que progresso tecnológico é destruição, é poder. Progresso é fazer com que as pessoas se entendam, as pessoas se aperfeiçoem, as pessoas se amem para poderem ser amadas. E é isso que eu termino esta crônica de hoje, afirmando com categoria, com toda certeza, se o cinema continuar com essa mesma filosofia, poderíamos perfeitamente ainda salvarmos a humanidade do egocentrismo, da vaidade, e fazer com que o ser humano seja simples, humano, humilde, como aquele que vive nas grandezas incomensuráveis, projetou e espera desta perene humanidade que Deus nos fez, que Deus nos criou. Muito obrigado.